Boa noite a todos. Iniciamos aqui a gravação da aula de síndrome nefrótica. Essa é a quinta aula do nosso módulo para a primeira prova. Nós temos 6 assuntos programados para a primeira prova: doença renal crônica, síndrome nefrítica, nefrolitíase cólica nefrética e ITU, que já foram dadas, né? E mais 2 temas: síndrome nefrótica e hipertensão arterial secundária, que eu já mandei os slides e agora falta gravar a aula, que estou gravando hoje à noite para enviar para vocês. Quarta-feira, 7h20 da noite, estarei online para tirar dúvidas referentes a essas 2 aulas, tá? Então, quem assistir a aula, estudar o assunto, quiser tirar dúvida, quarta-feira estarei online no horário da aula. Nós já falamos então síndrome nefrítica, né? Durante a aula de nefrítica eu diferenciei um pouco de nefrítica para nefrótica, mas hoje vamos entrar realmente em síndrome nefrótica, né? Compreender o que é essa síndrome, que cai bastante em prova de residência, e que vocês, tanto quem for clínico como quem for pediatra, pode pegar também pacientes com síndrome nefrótica. Então, síndrome nefrótica é o conjunto de sinais e sintomas e achados laboratoriais que se desenvolvem quando, por alguma razão, ocorre algum aumento, né, patológico na permeabilidade das proteínas no glomérulo. Então, começa a passar muita proteína onde não era para passar. A gente sabe que o normal de proteinúria em 24 horas é de 150 mg. Nós vimos na aula de síndrome nefrítica que o paciente pode ter proteinúria, porém aqui na síndrome nefrótica essa proteinúria é muito mais abundante, muito mais mesmo, né? Então a primeira coisa que o paciente se queixa é essa urina bem espumosa. Ele chega e fala: doutor, fui fazer xixi e a urina estava com bastante espuma, né? Então essa é a primeira queixa do paciente. Essa espuma que fica bem, essa urina fica bem espumosa lá no vaso sanitário. Diferenciando um pouco da nefrítica para a nefrótica, né? Durante a aula tem alguns slides diferenciando uma da outra, que cai bastante isso aí. A gente sabe que na nefrítica lá, a gente falou que o principal processo patológico é aquele imunocomplexo, né? Que ou ele se forma no sangue, processo antígeno-anticorpo, e se aloja lá no rim e provoca uma lesão glomerular, ou diretamente, né, tem aquela reação antígeno-anticorpo já no glomérulo e provoca uma lesão glomerular que pode fazer o paciente perder proteinúria. Então, quando eu falo lá na nefrítica, o paciente tem edema, hematura, hipertensão, uma proteinúria não nefrótica, né, e oligúria, eu falo que ocorre principalmente pela teoria 2, né, aquela formação de imunocomplexo in situ no glomérulo, levando uma invasão glomerular, ocorrendo a proteinúria. Então, aqui na síndrome nefrótica é diferente. O paciente passa não é que ele tem aquela invasão de células inflamatórias, aqueles imunocomplexos, né? O paciente passa a não consegue mais reter aquelas macromoléculas, certo? A proteína tem aquela barreira de carga, onde passa a albumina, e tem a barreira de tamanho. Então esses glomérulos aqui ocorre uma lesão muito grave neles, que eles passam a não conseguir mais reter essas macroproteínas. Repito, o normal é perder até 150 mg em 24 horas, passa a perder 3.500, 4.500, 5.000 de proteína, tá? Em 24 horas. Por causa de uma lesão grave nesses glomérulos, seja ela uma lesão podocitária, né? Onde eu vou ter essa abertura, tem fenestrações onde só passam microproteínas. Eu tenho lesões onde abre essas fenestrações, ou lesão de membrana basal glomerular, né? Pode ter também. Então, esse chamado de lesão mínima, que a única coisa que ela der é fusão de peticelo. Tem várias coisas que podem acontecer ali, depende da patologia de base, certo? Então, a proteinúria que a gente fala, a proteinúria na faixa nefrótica, a proteinúria acima de 3,5 g, ou acima de 3.500 mg, né? Ou se for criança, acima de 50 mg quilo em 24 horas. Então, é muita proteína que a pessoa perde nessa síndrome. Aqui, uma paciente minha, por exemplo, tá aqui o resultado, uma paciente está lá do CIS, tá? Ela urinou 1.400 ml em 24 horas, dessa diurese perdeu 3.761 mg em 24 horas. Perdeu bastante a proteinúria na faixa nefrótica, né? Então eu sempre falo que a proteinúria maciça é o estigma da síndrome, né? Na nefrítica, o estigma era qual? Hematura. Aqui passa a ser a proteinúria maciça. Só que acompanhado dessa proteinúria tem outros achados clínicos e laboratoriais que compõem a síndrome nefrótica. Quais são? Uma hipoalbuminemia, edema, principalmente a nasarca, né? Edema generalizado, hiperlipidemia e lipidúria, que eu vou explicar por que ocorre cada um. Então é basicamente esses 5 componentes da síndrome nefrótica que ocorrem mais ou menos dessa ordem.
Primeiro a proteinúria maciça, depois a hipoalbuminemia, depois o edema, posteriormente a hiperlipidemia, por último a lipidúria, que eu vou explicar passo a passo como é que acontece. Vocês devem ter estudado, né, pelo slide, mas agora vamos sintetizar o assunto com a explicação. Então, uma coisa também importante para diferenciar nefrítica e nefrótica, que a nefrítica costuma correr de forma abrupta, né, uma forma aguda. Vocês viram lá na GNPE que o paciente tem um quadro de faringamidalite ou tem um quadro de celulite, algumas semanas após ter esse quadro infeccioso, tem uma síndrome aguda. Aqui na nefrótica costuma ser um quadro insidioso, tá? Vai acontecendo ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que acontece nessa síndrome, proteinúria maciça. O paciente vai se queixar de urina espumosa. Chegar para você e falar, doutor, fui fazer xixi, ó, bastante espuma na urina. Você fala, rapaz, estou suspeitando de uma coisa para você. Lógico, ele pode perder proteinúria por uma hipertensão, né, por uma diabetes. Mas se o cara chegar lá e falar, doutor, eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, de repente começou a ficar bem espumosa a minha urina. Aí começar a pensar em síndrome nefrótica, tá? Então, a normalidade básica da síndrome nefrótica, né, é a proteinúria. Já falei da faixa nefrótica, que é uma faixa nefrótica acima de 3,5 gramas em 24 horas. Só que a gente sabe que dificilmente a síndrome nefrítica passa de 2 gramas. Então, apesar de ter esse valor de 3,5 gramas em 24 horas para a nefrótica, quando você pegar um paciente que ele tem uma perda de proteína maior que 2 gramas em 24 horas, aquela faixa entre 2 gramas e 3,5 gramas, dificilmente essa síndrome vai ser nefrítica, tá? Essa faixa de 2 gramas a 3,5 gramas, apesar de não ter chegado na proteinúria nefrótica, costuma ser uma síndrome nefrótica, tá? E aí, como é que eu vou chegar nesse valor de proteinúria? Que exame que eu peço? Eu chego lá e solicito 2 pontos, proteinúria de 24 horas. Aí o paciente vai lá fazer aquele exame chato, né, de fazer xixi o dia todo, guardar no vasilhame, botar na geladeira ou no isopor com gelo. Todo xixi do dia ele tem que fazer isso, tem que ir guardando até outro dia de manhã e leva no laboratório. Então tá aqui um resultado, por exemplo, né, esse paciente urinou 3.200 ml e o resultado foi 250 mg em 24 horas. Se o normal é 150 mg, o paciente tem uma proteinúria, mas não é na faixa nefrótica, né? Se ele tivesse outros componentes, seria nefrítica, mas hipertensão pode dar proteinúria, diabetes, já falei nisso, tá? Ao contrário desse que eu já mostrei, né? 3.761 mg em 24 horas, uma proteinúria na faixa nefrótica. Aqui 2 exames mostrando, um de 180 mg em 24 horas, que está um pouco acima do normal, e o de baixo 111 mg em 24 horas, 110 é uma proteinúria normal, porque eu aceito, eu tolero que o meu paciente perca até 150 mg em 24 horas de proteinúria, tá? Isso é o esperado. Como eu falei, o exame de 24 horas é chato, o paciente ficar colhendo aquele exame durante todo o dia, né? Então nós temos alternativas para isso, né? Uma coisa que surgiu de um tempo para cá, mais recentemente, é a gente pedir uma amostra isolada de urina, igual a pessoa faz para ver se tem infecção no trato urinário, né? Nessa amostra isolada de urina, você vai solicito proteína total na urina sobre creatina na urina ou albumina na urina sobre creatina na urina. Então não é no sangue, tá? Solicito 2 pontos, uma proteína total na urina sobre creatina na urina ou albumina na urina sobre creatina na urina. Então mostrou que esse exame assim, a amostra simples de urina, começou a ter resultados muito bons, né? Se eu correlacionar com o padrão ouro, que é a proteinúria de 24 horas. E por ser mais cômodo de fazer, né? Que é muito ruim fazer aquele exame de urina 24 horas, começou a pedir muito ele, certo? Viu um resultado aqui, por exemplo, né? Esse aqui, 280 mg em 24 horas. E isso decorrente de uma amostra isolada de urina. Posso pedir isso? Posso. Só que se o meu paciente ele for capaz de colher o exame de 24 horas, eu prefiro, tá? Eu ainda prefiro o padrão ouro. Você vê que no ambulatório eu não peço tanto isso não. Eu prefiro o padrão ouro, que é a urina 24 horas. Beleza. Então eu tenho aquela normalidade no glomérulo, né? Que é fazer passar muita proteína. Que eu já vou explicar algumas causas que tem. E aí, começou a perder muita proteína, o que é que vai acontecer posteriormente? Posteriormente, uma hipoalbuminemia. Se eu tenho uma quantidade X de albumina no sangue,
e eu estou perdendo muito na urina, como é que vai ficar no sangue? Vai ficar baixa, tá? Então, como eu começo a perder muita proteína na urina, a albumina plasmática começa a ficar baixa. E aí, beleza. Aqui no meu vaso sanguíneo, eu tenho algumas pressões que eu consigo manter o sangue lá dentro, principalmente pressão hidrostática e pressão oncótica. Se a pressão hidrostática está aumentada, esse sangue que está dentro vai extravasar para o terceiro espaço, dá edema. E a pressão oncótica aqui dentro, que é a proteína, né, que gera essa pressão oncótica, principalmente a albumina, se ela estiver baixa, esse líquido que está no vaso vai pular para o terceiro espaço, dá o que? Edema. Então, qual é a causa do edema aqui? Uma pressão oncótica reduzida, porque eu perdi proteína na urina, principalmente a albumina fica baixa no sangue e essa pressão oncótica no vaso fica baixa, líquido para o terceiro espaço, o paciente tem edema, tá? Olha, uma paciente com síndrome nefrótica com quadro de anasarca por hipoalbuminemia. Aqui essa imagem ficou ruim, né? Mas alguns mecanismos de edema. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo aumento da pressão hidrostática, do outro lado redução da pressão oncótica, que é o que está acontecendo com esse paciente. Aí, o que acontece? Quando eu começo a perder proteína na urina, o meu fígado começa a tentar compensar, né? Então o meu corpo entende, ele percebe que eu estou com baixa quantidade de albumina no sangue e ele começa a produzir mais albumina, tá? Só que isso não é suficiente, porque a albumina que ele produz está saindo na urina, então aumenta cada vez mais a proteinúria. Então, por mais que o fígado tente produzir mais albumina, isso não é suficiente, tá? Aqui o valor de referência, uma albumina sérica normal é até 13,5, então abaixo de 13,5 é uma depressão de albumina. Se eu tiver menor que 2,4, depressão grave, tá? Aqui um paciente, o mesmo paciente tem aquela proteinúria lá de 3.700, atendido no CIS, tá aqui a albumina de 1,9. Tem nem 15 dias que a gente tem esse paciente lá, tá? Aí você vai pensar, pô, mas se eu estou perdendo proteína, se eu comer mais proteína, eu vou melhorar. Pelo contrário, já foi visto que se você aumentar a sua ingesta de carne, você não aumenta a albumina sérica e até piora a sua proteinúria, tá? Então não é porque o paciente está perdendo proteína que ele vai ter que consumir proteína. Então toda doença renal, a gente falei, cuidado com carne vermelha. Reduza o consumo de carne vermelha, principalmente aqui na síndrome nefrótica. Aqui algumas principais proteínas perdidas na síndrome nefrótica, né? E suas repercussões. Aqui a albumina. Perdi a albumina, dá edema. Antitrombina 3, vou falar dela já já. Um estado de hipercoagulabilidade, dá uma trombose venosa, tá? Mostra aqui lá embaixo, ó, imunoglobulina, vou falar ela também. O paciente com síndrome nefrótica tem uma maior suscetibilidade a infecções, tá? Aí beleza, meu paciente com edema, ele vai ter um edema não só em membros inferiores, localizado, edema discreto com uma nefrítica. Aqui, porque eu estou perdendo muita proteína na urina e a albumina baixa muito, esse edema é generalizado, chamado anasarca. E eu tenho, além dessa questão da hipoalbuminemia que eu estou falando, o livro Medicurso me traz também outro mecanismo em uma doença chamada GEST, que eu também posso ter o edema, né? Então aqui em cima, nessa figura, é o edema que eu estou explicando, tá? Teoria do Underfini, o edema osmótico, principalmente na glomerulopatia de lesões mínimas, mas em toda nefrótica, tirando a GEST, esse é o principal mecanismo, tá? O paciente perde muita urina, o paciente tem uma hipoalbuminemia, vai dar o edema osmótico. Aqui é outra questão, né? Ele fala também que é o seguinte, que o paciente, quando tem essa questão do edema, né? Redução da pressão oncótica, extravasa o líquido, além desse edema gerado pelo extravasamento do líquido do terceiro espaço, ainda vai ter uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, pela hipovolemia, né? Aumentando o edema, tá? Aqui não é o seguinte, aqui ele fala que se o paciente tiver uma retenção primária de sódio, tá? Ele fala que lá na GEST o paciente começa a ter uma ativação desde o começo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Essa ativação primária de sódio vai fazer o paciente ter uma hipovolemia, tá? E esse aumento da pressão arterial aumenta a pressão hidrostática no vaso e pelo aumento da pressão hidrostática o paciente vai ter extravasamento do líquido, dá um edema. Então são teorias diferentes. Uma é pela hipoalbuminemia
e outra é porque desde o começo o paciente começa a reter muito sódio, aumenta a pressão arterial, aumento da pressão hidrostática e dá edema, tá? Mas a GESF também tem hipoglicemia, tá? Os dois têm hipoglicemia. Só que ele fala que na GESF, que é glomerulosclerose segmentar e focal, vai ter hipoglicemia apenas posteriormente, mas as duas têm. Então isso foi o que eu expliquei, né? Da queda da albumina, extravasa líquido, e a outra forma também seria o paciente ter essa aqui, que é o aumento da pressão hidrostática e vai extravasar líquido para o terceiro espaço, tá? São dois mecanismos diferentes. Então lembrar que a glomerulopatia por lesões mínimas costuma ser edema osmótico e a GESF é edema pressórico pulsando com hipertensão arterial. Mas basicamente todas as nefróticas costumam evoluir com edema osmótico. É mais a GESF que evolui com edema pressórico, certo? O paciente não teve proteinúria maciça, teve hipoglicemia, queda da albumina sérica e teve edema. Próximo passo dele agora é hiperlipidemia. É o aumento de colesterol, principalmente o LDL, tá? Então, quem mais vai aumentar aqui e é mais aterogênico é o LDL. O triglicérides aumenta também, mas encontrado em menor escala, predomina mais aquele paciente DRC terminal. O que mais aumenta aqui é o colesterol total, as custas de LDL, que é aterogênico, tá? Então, mesmo exame daquele primeiro paciente que eu mostrei, estava lá, colesterol total 487, triglicérides alto, né, 338, LDL 372. Então, isso é bem típico da síndrome nefrótica. E por que acontece isso, tá? Quando você tá com esse paciente, está perdendo muita proteína, eu falei que seu fígado entende, né, compreende que seu corpo está com pouca albumina e começa a produzir mais albumina. Acontece que o fígado ele não é seletivo para produzir só mais albumina, ele começa a produzir também mais coisas, e uma das coisas são lipoproteínas. Com isso, aumenta a quantidade do LDL e colesterol no organismo por causa disso, porque o fígado também começa a sintetizar mais LDL. Tenta sintetizar mais albumina, acaba sintetizando mais o LDL, tá? Por isso que aumenta lipídios no sangue e, consequentemente, se aumenta no sangue, vai aumentar também o que? Na urina da lipidúria. Então é isso, o paciente tem mais colesterol no sangue e também vai urinar mais colesterol. Por isso a lipidúria, e lá na urina vai dar os famosos corpos graxos, né? Cilindros graxos. Isso que eu expliquei lá na nefrítica, né? Que existe a proteína de Tan-Hansel, que é secretada lá na alça de Henle, que ela vai se ligar lá no tubo coletor, é uma substância pegajosa, e quem passar em excesso por ela ali vai formar um cilindro. Na nefrítica tem um cilindro hemático, aqui tem um cilindro graxos, porque é muita gordura saindo na urina, certo? Então esses são cilindros graxos, corpos graxos, certo? Eu até expliquei que tem esse aqui no meio de curso, né, falando dos cilindros. Então quando tiver cilindros graxos, é de gordura típica da nefrótica. Essa questão de prova de resistência eu mostrei lá, né, na nefrítica, o paciente, homem de 54 anos, portador de RAS, creatina 3.2, não tinha nenhum sinal aqui de nefrítica nem nefrótica, e eu expliquei que dava para a gente acertar por exclusão. Por quê? Cilindros hemáticos é quando passa muito sangue, né, muita hemácia, que era a nefrítica. Leucocitária é quando passa muita célula de defesa, que é o que? Pielonefrite, por exemplo. A gente ficou entre graxos e sérios, né? E agora você entendeu por que graxos tem muito na nefrótica. Porque o paciente começa a sintetizar muito o LDL no fígado, esse colesterol sai na urina, forma cilindros graxos. Então, cilindros sérios é tipo de doença renal crônica, tá? Hoje a gente sabe também que que o paciente com síndrome nefrótica aumenta mais a chance dele ter um quadro de um evento agudo isquêmico, principalmente coronariano, 5 a 5 vezes mais, né? E também sei que a hiperlipidemia e a lipidúria nefrótica persistente são causas de levar o paciente a perder a função renal. Então, esse paciente com nefrótica, se eu deixar ao longo do tempo, esse paciente pode infartar mais que a população normal e tende a perder a função renal por causa desse aumento do colesterol, tá? Quais são algumas complicações que a síndrome nefrótica tem? Vamos lá. Fenômenos tromboembólicos e alta suscetibilidade a infecções. Tromboembólicos, principalmente trombose de via renal. E TVP, pode acontecer TEP, tá? Esse estado de hipercoagulabilidade acontece principalmente por causa de uma coisa. Já falei, perda da antitrobina 3. Então, eu perco várias proteínas na urina, albumina, imunoglobulina, e uma delas que eu perco a antitrobina 3.
Essa perda de angiotensin 3 favorece um estado de hipercoagulabilidade, que pode favorecer a trombose, principalmente em TVP, trombose venosa profunda ou trombose via renal. Tem também outras coisas que favorecem, né? Redução dos níveis de atividade de proteína C e S, comprometimento da fibrinólise, maior agregação plaquetária, mas principalmente a perda da angiotensin 3 na urina. Quando é que eu devo suspeitar de um paciente com trombose via renal? Pensar que ela possa estar desenvolvendo trombose via renal. Paciente com varicocele do lado esquerdo, uma hematúria macroscópica e nefrótica, que não é comum, né? Hematúria da lana nefrítica, na nefrótica não é comum não. Mudanças no parâmetro da proteinúria, era bastante, reduz um pouco, depois aumenta de novo. Redução inexplicável do débito urinário, o paciente urina muito, de repente para de urinar, tá? Assimetria do tamanho e função dos rins, um rim muito menor que o outro, tá? Pode acontecer. E algumas formas mais associadas, né, a trombose de via renal, principalmente glomerulopatia membranosa. Vou entrar nisso aqui já nas causas, tá? A anticoagulação plena deve ser indicada apenas em pacientes que têm algum evento trombótico documentado. Não há até o momento indicação de anticoagulação profilática só pelo paciente de síndrome nefrótica. Então, paciente com nefrótica perde mais a angiotensin 3, beleza, mas só por isso não está indicada a anticoagulação profilática, a não ser que ele tenha algum evento trombótico documentado, aí vai iniciar a anticoagulação plena para ele, tá? E outra proteína que ele perde, né, a imunoglobulina, o paciente fica mais suscetível a infecções. Isso pode acontecer, principalmente pode acontecer uma pneumonia, pelo pneumococo, é a bactéria mais envolvida, tá? Outra pode acontecer, né, é a PBE, peritonite bacteriana espontânea. Isso aqui eu falei lá na aula, quando eu falei preciso de paracitese, que eu colho o líquido e eu faço o GASA, né? De acordo com o GASA, uma das coisas que posso chegar, se ele for menor ou igual a 1.1, é o paciente ter uma síndrome nefrótica. Tá? Agora vamos entrar então no que eu falei durante a aula. Quais doenças renais primárias se cursam com síndrome nefrótica? É importante saber porque o paciente pode chegar lá para você com proteinúria nefrótica, hipopnemia, edema, hiperlipidemia e lipidúria. Mas beleza, você descobriu a síndrome. Mas e a patologia de base? Eu só vou descobrir a patologia de base com biópsia renal, tá? Então esse paciente com síndrome nefrótica tem que fazer uma biópsia renal. Porém, diante do quadro clínico dele e alguns exames que eu solicitar, eu consigo tentar guiar o que o paciente tem, tá? Então, pelo menos me guia no esclarecimento diagnóstico. Mas eu só chego a um diagnóstico mesmo com biópsia renal. Foi até uma coisa que faltou botar na aula, mas saibam disso. Então, tal como a síndrome nefrítica, a síndrome nefrótica ela pode ser primária ou secundária, tá? Então ela pode ser expressão de algum tipo disso. Primária, que a gente vai falar na aula de hoje. Secundária pode ser secundária a patologia extrarrenal, qual? Diabetes, hipertensão arterial sistêmica, pode gerar nefrótico, né? Infecções, medicamentos, neoplasia, mieloma múltiplo, por exemplo. Mieloma múltiplo dá amiloidose e dá uma síndrome nefrótica, que é um tumor, né? Doenças multissistêmicas, como o lúpus eritematoso sistêmico, né? Distúrbio hereditário. Então tem várias doenças que podem dar nefrótica, mas nós vamos focar principalmente nessas 5 aqui, certo? Que são essas 5 mais encontradas no padrão histopatológico quando eu faço biópsia renal. Isso classificação primária. Quais são? A GES, que é a glomerulosclerose focal e segmentar, glomerulopatia membranosa, doença por lesão mínima, membrana proliferativa ou proliferativa mesangial. São as mais encontradas quando nós vamos fazer uma biópsia renal pensando em síndrome nefrótica, são os padrões histológicos mais encontrados, tá? Quais são as dicas que eu posso te dar para a prova de residência baseada em síndrome nefrótica e para a vida também, né? Quando é que eu vou pensar em glomerulopatia por lesões mínimas? Mais comum em crianças, o edema é osmótico, né? Então aquele edema bem claro pela hipoglucemia e o tratamento é bem simples, apenas corticoide. É uma doença que geralmente responde bem com corticoide. A GESF, quando eu tenho ela, eu tenho que pensar em paciente que possa ser HIV positivo. Presta atenção, não quer dizer que todo paciente com GESF vai ser HIV positivo, mas se eu pegar uma síndrome nefrótica, colher sorologia, se o paciente tiver HIV positivo, pensar em GESF, né? Tem até um tipo GESF colapsante, porque é isso, mas não é porque todo GESF é HIV. O edema mais pressórico, diferente do osmótico das lesões mínimas,
e cursa com hipertensão arterial. Então esse achado aqui é bem interessante, tá? Pegou um paciente com nefrótica, que tem hipertensão arterial, pensar em GESF. Glomerulopatia membranosa, o paciente, é a mesma coisa do HIV, ele pode ter hepatite B positiva. Não é que toda membranosa vai ser hepatite B positiva, tá? Mas pegou uma nefrótica, o paciente é hepatite B positivo, pensa que possa ser uma glomerulopatia membranosa. A associação muito forte com a trombose, né? Da trombose de via renal. E com a glomerulopatia membrana proliferativa, ela está mais associada com a hepatite C, tá? Mesma coisa, não é toda a membrana proliferativa que vai ser hepatite C, mas pegou a sorologia, deu positivo, pensar nessa aqui. Por que é importante isso? Além da prova de residência que eu falei, que o tratamento é diferente de cada uma. Então eu tenho que saber qual é a patologia de base para poder tratar o paciente. Então sempre pedir para o meu paciente na investigação de síndrome nefrótica, sorologia, HIV, hepatite C, hepatite B, tá? Importantíssimo. Lembrar, dentre as doenças sistêmicas, né? Lúpus pode evoluir com síndrome nefrótica, então é importante eu pesquisar, pedir o FAM para o paciente, principalmente se for mulher com síndrome nefrótica. Lembrar que dentre as manifestações do lúpus, manifestação renal, ela pode evoluir com proteinúria maior que 500 mg em 24 horas e 25% dos casos de lúpus evoluem com síndrome nefrótica. Por isso que é importante investigar isso aí. Além do lúpus, igual eu falei, diabetes, hipertensão, alguma neoplasia, são causas secundárias de síndrome nefrótica. O tratamento de nefrótica depende da patologia de base, então você vai ter que fazer uma biópsia renal para descobrir se é uma membranosa, se é uma GESF, para daí realizar o tratamento. Mas numa visão geral, os pacientes tomam corticoide e cobrar para controle da função renal, caso não esteja a função renal alterada, lógico, né? E estatinas, dependendo da doença primária, mas geralmente o paciente evolui com o uso da estatina para o colesterol bem alto. E lembrar que a glomerulopatia por lesões mínimas utiliza apenas o corticoide. É mais em criança, tratamento mais comum. Mas, de uma forma geral, o trato nefrótico com corticoide e cobrar e estatina. Faço biópsia renal, espero vir o resultado. Se for membranosa, tem um estilo de tratamento, GESF tem outro, for lúpus tem outro, tá? Depende do que vai vir. Geralmente, diabetes, hipertensão, quando causa nefrótica, não uso corticoide. Eu uso só IEC, BRA, estatina e controle da doença de base. Controlar a hipertensão, controlar a diabetes, tá? Depende muito, então, da doença de base. Aqui, para acabar a aula, né? Eu botei várias questões de prova de residência para você ver que com um pouco que eu mostrei para vocês de nefrótica, você consegue saber bem o assunto. Essa primeira aqui da Aumental Adora Nefro, né? Taubaté. Meninos de 2 anos. Você já falou criança. Criança, falei para vocês, né? Lesões mínimas. Com quadro de edema em face, acompanhado de diminuição do volume urinário, exame de urina com proteinúria 4 cruz e 4. Então, gente, você pegar uma questão de criança, você fala, Rodrigo, mas será que é uma GNPE, que é nefrítica, ou será que é uma nefrótica? O paciente com proteinúria de 4 cruz em 4 no sumário de urina é o máximo que eu posso ter. Então isso aqui é uma nefrótica, está perdendo muita proteína. Aí ele fala, assinale a alternativa correta quanto à volemia desse paciente. Se eu estou pensando que é uma lesões mínimas, como é que é a lesão mínima? Está lá essa figura minha aqui, ó, edema osmótico, tá? Além do edema osmótico, eu mostrei isso aqui para vocês. É uma proteinúria por hipovolemia, né? Então o paciente vai ter o edema osmótico por isso. Então a volemia vai estar reduzida. Por que vai estar reduzida? Porque a pressão oncótica reduzir no vaso, o líquido extravasor fica com a volemia reduzida. Então, esse paciente aqui com edema osmótico e volemia reduzida, seria essa aqui, a letra B. O paciente vai estar hipovolêmico na lesão mínima por diminuição da pressão oncótica. Se a letra A, volemia sem alteração, não, está com hipovolemia. Letra C e E, hipervolêmico, tá? Não. Esse hipervolêmico por aumento da pressão hidrostática seria a GEST. Hipervolêmico por aumento da ingesta, nada a ver, errado. E a letra D, hipovolêmico por aumento da pressão oncótica. Não, está errado, porque eu reduzo a pressão oncótica no vaso, o paciente extravasa líquido, fica hipovolêmico. Questão bem fácil, letra B, tá? Mais uma questão do CESP. Quadro clínico denominado síndrome nefrótica pode ocorrer como consequência em associação com parte de diferentes enfermidades e de múltiplas patologias renais. A causa mais comum de síndrome nefrótica idiopática primária na infância está associada a, falei muito fácil, quando cair nefrótica em criança, glomerulopatia por lesões mínimas. Qual que é aqui?
Letra D, lesão glomerular mínima, tá? Muito fácil a questão. Mais uma questão do SUS Rio Grande do Sul, Clínica Médica 2017. A trombose de via renal está frequentemente associada a qual das seguintes glomerulopatias? Eu falei, quando aparecer trombose, né, ainda mais de via renal, glomerulopatia membranosa. Questão muito fácil. Letra C. Não pode errar a questão dessa na prova. Outra questão, 2016 lá no Amazonas, Comissão Estadual de Residência Médica do Amazonas. Em relação à GESF, né, glomerulosclerose segmentar e focal, podemos afirmar que pode estar associado ao uso de drogas ilícitas como a cannabis. B. Tem característica clínica de síndrome nefrótica. C. Não apresenta relação com o hemiciclo portador. D. Apresenta acentuada associação com a hipertensão arterial. Eu falei para vocês que a GESF é aquele edema que não é osmótico, é pressórico, que está associado com o aumento da pressão arterial. Aqui a letra certa é a D, tá? Então você vê que ela foge dessa B porque ela não tem aquela característica nefrótica pura que já evolui com a albumina baixa, tem aquele edema osmótico, ela é diferente, letra D. Essa A, ela quis induzir o seguinte: o paciente com GESF, ele pode ter GESF colapsante que está associado com HIV positivo. Se o paciente for usuário de drogas injetáveis, se ele te falar na questão uso de droga injetável como heroína, você pode pensar lá em GESF, tá? Agora, a cannabis, não. Então, a letra aqui, né, certo, seria a letra D, porque tem um edema pressórico, cursa com hipertensão arterial, tá? Exatamente o que eu já mostrei na aula. Então, a letra D seria certa, a A não está certa. Mais uma questão, Santa Casa de São Paulo. Homem com 25 anos foi admitido... essa aqui é exatamente o que eu falei na questão passada agora. Homem de 25 anos, a gente na enfermaria clínica médica com a Diana Zarca, referiu ganho de peso e tal, usuário de drogas intravenosas há 2 anos. Ou seja, ele está te guiando já para o lado, o paciente usa droga intravenosa, né, como heroína, que pode ter associado a isso um quadro de uma patologia associada, qual HIV. E também hipertensão arterial não controlada. Olha lá, ó, paciente hipertenso não controlado, usuário de drogas. Falou alguns exames, chama atenção aqui, ó, albumina baixa, 1.9, e urina com proteinúria 4 cruz em 4. Então, paciente típico de nefrótica com hipertensão e usuário de drogas. O que é que eu vou pensar? Letra B, glomerulosclerose segmentar e focal, a GESF, tá? Então, essa questão aí também tranquila, você não pode errar na prova da Santa Casa de São Paulo. Outra questão é o UFS, Espírito Santo, 2016. Menina com 3 anos é admitida na emergência com quadro de edema e oligúria 5 dias. Criança com edema. Hipotensão, né, porque a lesão mínima fica hipovolêmica, edema palpebral, hemácia e tal, proteinúria bem grande na urina. Qual a principal hipótese diagnóstica para esse paciente? Criança com provável nefrótica, qual que é a hipótese diagnóstica, né? Se fosse nefrítica, teria hipertensão. A paciente tem hipotensão, hipovolemia, por quê? Porque pressão oncógena reduzida, albumina extravasa, hipovolemia. Então, qual seria aqui? Lesão mínima, que é uma nefrótica, tratamento corticoide, letra C. Questão muito fácil, tá? Não pode errar, lesões mínimas, ciclo nefrótico, tratamento corticoide. Mais uma questão, Pernambuco 2020, Secretaria Estadual de Saúde. Um paciente de 62 anos, previamente rígido, foi para a emergência com rebaixamento do nível de consciência. Familiares relatavam que ele vinha há 1 semana com edema generalizado. Ao exame físico, estava hipertenso, 22/16, edema de face, membros inferiores, sem sinais focais no neurológico. O único antecedente relevante era um episódio de erisipela, cerca de 30 dias antes do início do quadro atual. Então aí, ó, ele está contando um fator que aconteceu que possa ter sido o gatilho para a doença. Então lembrar que eu tenho a faringoamidalite, que dá nefrítica, e eu tenho uma infecção de pele, né, que a erisipela é uma que pode dar nefrítica. Então ele está me levando a crer que esse paciente tem uma nefrítica, tá? Paciente com edema, com hipertensão e aqui com história de infecção de pele. Qual dos achados abaixo provavelmente não seria encontrado no caso? O que é que eu não encontro no nefrítico? Vou começar de baixo. Cílios hemáticos encontro? Encontro. Hemácia dismórfica encontro? Encontro. O ácido alto encontro? Eu encontro mais pós-faringoamidalite, mas eu também posso encontrar pós-infecção de pele. Beleza. Cabe a recurso até.
Baixa de complemento encontro? Encontro. Agora, proteinúria de 4 gramas? Não. Esse paciente aqui está entrando nesse de BG, né, nefropatia por IgA, que pode baixar complemento ou não. Então esse paciente aqui tem uma síndrome nefrítica, tá? Provavelmente uma GNPE, porque caiu o complemento. Agora não é muito comum, né, o paciente ter uma GNPE dessa idade, mas beleza. Mas não é encontrada proteinúria de 4 gramas 24 horas na GNPE. A proteinúria não nefrótica, menor que 3,5 gramas, geralmente menor que 2 gramas, tá? Questão bem fácil também. Penúltima questão, Unicamp 2020. Homem, 60 anos, procura UBS com edema progressivo, urina espumosa e redução do volume urinário há 2 meses. Exame físico, pressão 12/8, praticamente, né? Edema palpebral, edema sacral, estava nas arcadas. O que é que ele tinha de exame? Albumina baixa, 2,4, glicemia normal, creatina no limite, proteinúria 10 gramas em 24 horas, tá? Então, o cara tinha hipovolemia, tinha nasarca, tinha proteinúria 10 gramas. Faltou só colesterol, mas pensar em nefrótico, certo? Os diagnósticos sindrômicos e nosológicos são: se o cara tem 10 gramas em 24 horas de urina, eu já descarto que é nefrítica. Então, se a letra C e D me traz nefrítica, já tirei, tá? Aí eu fico com A e a B. Ah, vamos lá. Síndrome nefrótica causa glomerulonefrite membranosa. B, síndrome nefrótica causa nefropatia diabética. Como é que o cara vai ter nefropatia diabética tão abundante, perder tanta proteína com glicemia de 78? Tá errado, né? Então, com essa glicemia aqui não estaria certa a letra B, o certo seria o que? A letra A, tá? Para ser melhor ainda, a iria falar, paciente suspeita de trombose, ele até te guiou aqui, né? Redução de volume urinário 2 meses. Então, pensar em redução de volume urinário, pensar que o paciente tenha esse quadro de trombose de via renal, certo? Mas questão bem fácil aí. Última questão, Unirg Tocantins 2017. Um paciente procura um ambulatório de nefrologia após a avaliação ambulatorial revelar indícios de glomerulonefrite aguda. Glomerulonefrite, tá? Então pensar em síndrome nefrítica, não é nefrótica. Com redução do complemento. Em portador dessa síndrome, não é esperado um encontro de, começar de baixo, proteinúria e hematura exame de urina. Posso encontrar na nefrítica, sim. Uma proteinúria não nefrótica e hematura. Hematura e edema posso encontrar? Posso. Hipertensão arterial posso encontrar? Posso. Agora, não é esperado encontrar aumento do colesterol, porque o aumento do colesterol está ligado à síndrome nefrótica. Pela queda de albumina, o fígado começa a produzir mais proteína e, consequentemente, mais também lipídios, tá? Então, essa foi o último slide. Ação rubro-negra a todos. Quarta-feira tem Libertadores novamente. Vou gravar agora a última aula de hipertensão arterial secundária. Boa prova para todos. Quarta-feira à noite, 7h20, estarei online para responder dúvidas dessa aula e da próxima.